Vamos começar a treinar agora. Levantar um pezinho com os números. Agora vamos treinar a forma fracionária. Vamos transformar esse número que está na forma decimal, transformar na forma fracionária, colocar eles na forma de fração. A letra A. Quem é o número da letra A? 0,06. Eu quero deixar ele na forma de fração, né? Como é um número na forma de fração? Vejam bem como eu vou transformar. Qual é o número que eu tenho aqui em cima? Esses zeros aí à esquerda não vai ter valor para mim, né? Nesse caso. Então, 6 é o número que está em cima. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 1, 2. Então, eu coloco 100 aqui embaixo. Ou seja, a quantidade de casas decimais que eu tiver após a vírgula, eu acrescento zeros no meu denominador. Se tivesse só 0,6, seria o 6 e embaixo o 10, porque só ia ter uma casa decimal, certo? Essa fração aqui, 6 sobre 100, eu ainda posso simplificá-la por 2, ó. Esse dá para simplificar por 2 e esse por 2. 6 por 2 dá 3. 100 por 2, 50. Certo? Então, essa fração, esse número decimal na forma de fração é 3 sobre 50. 3 50avos. Tranquilo? Vamos para a letra B. Letra B. 1,05. Eu quero transformar na forma de fração. Quem é o número que eu tenho ignorando essa vírgula? Vai ser 1,05, certo? Se eu quero em forma de fração, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 1, 2, 100. Coloco 2 zeros, ó. 1, 2. 2 casas decimais, 2 zeros. É igual, aí eu vou simplificar. Dá para simplificar por 5, os dois, ó, por 5 e por 5. 105 dividido por 5, 21. 100 dividido por 5, 20. Então, 1,5 na forma de fração fica 21 sobre 20. Vamos para a letra C. A letra C é 210,2. Eu quero transformar esse número na forma fracionária. Eu vou escrever o número que eu tenho, ignorando a vírgula, quem é 2102, sobre, após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho apenas uma casa decimal. Então, é 10, uma casa decimal, 10, certo? Vai dar para eu, se eu for simplificar aqui por 10, não vai dar, porque 2.102 dividido por 10 vai dar 210,2. A gente vai voltar para o mesmo que a gente tem aqui. Então, eu vou simplificar por 2 e simplificar o 10 por 2. 2.102 por 2 vai dar 1.051 sobre 10 dividido por 2, 5. Então, 210,2 na forma de fração é 1.051 sobre 5. 1051 sobre 5, certo? Se eu tentar aqui simplificar por 5, não vai dar, só vai dar o de baixo, o de cima não dá mais. Então, a gente para aqui, tranquilo? Agora, vamos treinar a fração geratriz e módulo, né? Fração geratriz, os números racionais, as frações geratrizes também fazem parte dos números racionais, né? As frações geratrizes, nós temos elas simples e composta. Veja esse exemplo da letra A, ó, 0,8
8 e se repete até o infinito aqui. Eu esqueci de colocar os pontinhos, ó. Aqui vai até o infinito, certo? 0,888. Eu posso representar esse número assim, ó, 0,8 com um tracinho em cima. Esse tracinho aqui significa que esse número se repete infinitas vezes. A letra B é 0,18, né? Repete infinitas vezes. Então, eu posso representar ele 0,18 e o tracinho em cima, do número 1 e do número 8, porque os números que se repetem são 18. Essas dízimas periódicas que tem números que se repetem, apenas números que se repetem após a vírgula, né? Tem períodos que se repetem, elas são chamadas de frações geratrizes simples. Elas são dízimas periódicas simples, quer dizer. E quando elas são compostas? Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Elas são compostas quando após a vírgula aparece números que não se repetem. Vejam esse exemplo, 0,72222. Veja que após a vírgula, qual é o número que se repete aqui? É o 2, né? Ele se repete infinitas vezes. Então, como é que eu represento? Eu posso representar essa dízima, 0,72. Qual é o número que se repete, né? O 2. Então, a barrinha somente no 2. Ou seja, ela é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula, ela é composta também de um número, de um período, de um número que não se repete, certo? Que é o 7 nesse caso, tá joia? Mais um exemplo, 0,52121. Então, esse 2121 vai se repetir infinitas vezes. Como é que eu posso representar essa dízima periódica? 0,521. Quem se repete, né, o 2 e o 1, então tracinho em cima do 2 e o 1, certo? E ela também é uma dízima composta porque tem esse número 5 aqui, após a vírgula, que não se repete, certo? Então, dízima periódica simples, existem períodos que se repetem após a vírgula. E as compostas, existem um número, ou dois números, ou outros números após a vírgula, que não se repetem, certo? Existem os períodos que se repetem e também é composto por números que não se repetem. Por isso que é chamada de dízima periódica composta. Coloca mais um exemplo de composta. 1,2499999. O período que vai se repetir é o 9. Como é que eu represento? Então, vai ser 1,249 tracinho, certo? Tracinho só no número que se repete. Tranquilo? Agora eu vou apagar aqui. Vou apagar esse vídeo e começar outro.